Vamos para nossa live. Então, boa tarde. Nós vamos começar um circuito agora de um novo momento, de um novo trabalho dessa egrégora, desse grupo lindo, um grupo que vem aí, né? A gente vem se ajudando, vocês sempre muito presentes ali. Eu recebi, né, uma incumbência em maio do ano passado. Eu expliquei para algumas pessoas já, mas vou explicar de novo. Eu recebi uma incumbência de falar, falar. Mas não falar o que a Márcia quer falar, falar, trazer algumas informações, sempre no sentido de expandir, evoluir, expandir a consciência. E aí, com isso, são mensagens, às vezes são lives, às vezes vão ser entrevistas, às vezes vai ser caso ao vivo e a cores de vidas que acontecem, e que eu já deixei até uma live minha ali, falando sobre, não, acho que mais de uma, falando sobre o que já aconteceu comigo, e a partir de agora, então, a gente começa a fazer curtas e constantes entrevistas com vocês, só que assim, com uma certa sequência, né? Então, agora nós vamos entrar na parte do raio um azul. Não vou explicar sobre os 7 raios, 12 raios, enfim, né? Não vou fazer toda essa explicação, mas eu vou colocar sempre na descrição do vídeo as fontes para que vocês possam estudar também. Olha, expandir é se esforçar, fazer o deverzinho de casa lá, fazer o estudo. Mas eu gostaria de fazer uma primeira colocação, né, baseada. A Josimene Reisnauer, de Curitiba, aqui no Brasil, ela dá cursos, workshops. Tem muita coisa que eu aprendi no curso dela, então por isso eu menciono o nome dela, né? Eu peço licença mais uma vez para falar de novo, tubo de luz azul, que a gente utiliza tanto no curso Avatares da Cura, como aqui, como na minha vida pessoal, em todos os atendimentos também. Foi uma canalização da Josimene Reisnauer, e ela também, quando eu estive lá pessoalmente, ela entregou esse folheto aqui que eu estava vendo hoje, né? Aqui a Mãe Maria. A Mãe Maria que quando ela encontra é essa cara, ela encontra assim pessoalmente, tá? Não é que ela imagine, ela realmente encontra e conversa. E olha que legal. Aqui ela é um material que eu posso depois eu vou escanear e compartilhar no grupo. Ai, a câmera fica puxando para lá para cá, né? Para que vocês possam ter também, caso vocês queiram. E aí eu estava lendo, eu gostaria, porque tem tudo a ver com o chama azul, né? Onde ela escreve assim, ela faz uma sequência de orações, né? E depois está escrito assim, os sete mistérios. Então, como rezar os mistérios? São orações que ela canalizou. Né? Primeiro mistério chama azul. Eu vejo, eu me abro à verdadeira visão divina. Todos os véus são descerrados agora a toda a humanidade. Somos despertos. O primeiro estágio é direcionado para a regeneração da fé nos corações de toda a humanidade, ancoragem da chama azul no planeta. E depois ela continua falando, segundo mistério, chama dourada, terceiro mistério, chama rosa, quarto mistério, chama branca, quinto mistério, chama verde, sexto mistério, chama rubi, sétimo mistério, chama violeta, tá? Eu não vou ler todos para não ocupar totalmente o tempo. E aí, com base na apostila que ela entregou quando eu fiz a a Ordem de Miguel lá, né, com ela, eu gostaria de ler uma parte. Eu sei que vai ficar dúvida e que vão perguntar. Eu vou deixar as fontes para vocês estudarem, tá bom? E depois a gente pode até falar sobre isso, mas agora eu não vou aprofundar muito sobre o que está escrito. Eu vou, literalmente, eu vou ler o que está escrito aqui, porque é muito importante a gente estudar. Não só ficar sentindo ou achando, estudar. Então, vamos lá.
É sobre o arcanjo Miguel. Primeiro que arcanjo Miguel não foi encarnado, é um arcanjo, anjo, arcanjo, né? Uma ordem maior. Mas o que está escrito aqui? Pertence à ordem dos Micaels, representado pelas hierarquias dos Kumaras. Lord Mika Kumara, sua mais elevada expressão como ser supremo. Ele é uma expressão da grande fonte Deus Mika, que se expressa entre muitos Kumaras. Suas principais personalidades. Aqui é importante, prestem atenção, se quiser anotem. Um, comandante Ashtar Sheran, manifesta o seu aspecto estelar. 2, Sananda Kumara, conhecido como Jesus, eu superior. 3, Lorde Miguel Kumara, Arcanjo Miguel, eu angelical. Atualmente, Sananda e Arcanjo Miguel são os líderes do projeto de resgate para o nosso planeta, por serem as mais elevadas manifestações unificadas de Micá. Miguel é o logo solar, alfa e ômega, do planeta Sirius. Ele é o ser que sustenta o raio azul da vontade divina, da fraternidade azul, de Sirius e fora dela. Aí vocês vão querer fazer um monte de perguntas, sei. Vou deixar a fonte, porque ele é muito profundo. Eu não vou dar um curso, mas eu queria fazer essa introdução para quê? Para que a gente saia da caixinha e pense: tem mais coisas que seria muito importante eu saber. Por quê? O grupo Expansão de Consciência e BQH, que é o Beyond Quantum Healing, né? Então, assim, vocês podem ver que ficou invertido. Não é um grupo de hipnose, é um grupo de expansão de consciência. Ali teve um dia que foi feita uma pergunta para quem já fez hipnose, por acaso acessou alguma informação. A grande maioria vem de Sírios. É um monte de gente de Sírios. E aí, olha só como que são as coisas, né? Mas é só Sírios que é importante? Não. E todos somos um mesmo, né? Então só Miguel e São Germão. Gente, eles são todos um também. Mas a gente estuda por trechos, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas teve uma hipnose onde foi um ser superior descreveu como que começa a formar um raio azul, um raio verde, um raio branco. Ele descreve uma verdadeira aula. De repente, eu posso chamar aqui e entrevistar a própria pessoa que passou pela hipnose para contar, né? Ou então eu compartilho alguma coisinha depois no grupo, tá? Então, como a gente fala do Arcanjo Miguel, né? Do raio um, da chama azul, eu gostaria de chamar aqui, né? Thaís Nunes, que tem aí uma ligação bastante importante, tanto com Jesus como o Arcanjo Miguel. Tem outros seres também, tem outra, né? Ela já passou por atendimento com a Nair Aiko, maravilhosa, faz aí, né? E fez já o Avatares 2, monitora do Avatares 3, do 4. Passou por atendimento com o Júnior, que eu sei, fez hipnose comigo, mas isso aí é só um detalhe, né? E nisso, ela já tinha feito cursos e acessos, e ela continuou fazendo cursos e acessando mais informações. Então, eu gostaria que você falasse para a gente, Thaís. Depois eu vou chamar a Débora Nunes, que é a irmã dela, né? Que também fez o Avatares 2, é monitora do 3 e tem uma vasta é, um vasto currículo, né, para também falar como que algumas coisas em relação ao próprio Arcanjo Miguel, a própria visita que fizemos lá, né, não vou contar, deixo para você contar, Thaís. Então, por favor, Thaís, fala para a gente aí quem é você, né, se apresenta, porque talvez nem todo mundo te conheça a sua história anterior, e faz uma pequena introdução e fica à vontade. Bom, boa tarde para todos.
Eu vou resumir bastante, porque de um ano e meio para cá tem acontecido tanta coisa, então se eu for falar, eu vou monopolizar o momento. Eu moro em São Paulo e Jundiaí, agora faço meio a meio, mais ou menos. Sempre tive uma vida bem terceira dimensão. Não que eu seja apegado ou aficionada nas coisas da terceira dimensão, mas eu sempre tive uma vida limitada à visão da terceira dimensão. Embora a minha família e da Débora tenha desenvolvido um pouco mais a questão espiritual, eu sempre acreditei muito em algo maior, mas nunca me aprofundei. Não porque eu não tivesse interesse, mas não sentia conexão. Eu só acreditava, não gostava de seguir nenhuma religião especificamente. Eu sempre acreditei na coletividade maior, mas nunca segui uma religião especificamente. E aí, depois de muitos anos, depois de ser casada há quase 18 anos, no final de 2022, minha vida meio que fez assim, mudou totalmente, me divorciei, passei por momentos muito difíceis, por uma questão, acho que, de ter hábitos, né, de ter uma rotina já muito bem definida, e para mim, eu tenho a sensação que eu morri e renasci. Estou renascendo ainda, né? Me sinto um bebê, na verdade. Eu entendo que tem muita coisa para aprender e esse mundo da espiritualidade é fantástico. Todos os dias, todas as conexões que a gente tem é puro aprendizado, então é maravilhoso. Então a gente sente um bebê recém-nascido mesmo. E nesse processo de expansão de consciência, eu comecei a procurar, eu pedi para Deus, né? Eu pedi para ele me direcionar, porque eu entendo que ninguém melhor do que ele pode dizer e direcionar o que a gente precisa fazer, né? E nesse desenvolvimento, eu comecei a meditar, que é uma coisa que eu gostava, mas não praticava, não conseguia me concentrar, sempre sempre dei prioridade para outras coisas, para as obrigações, de certa forma, acho que eu me trazia muitas obrigações para fugir, de certa forma, dessa expansão de consciência. Mas hoje eu vejo que, não que eu me arrependa do passado, eu entendo ele como um combo de situações, de pessoas que me trouxeram para esse momento. Então, eles tiveram muita importância. Nas primeiras meditações que eu fiz sozinha, né, ouvindo vídeos do YouTube, eu adoro o YouTube porque tem muito conteúdo interessante, gratuito. Eu fiz uma meditação na qual eu pedia para ver meu mentor, eu via como se fosse um samurai japonês antigo, e e nessa meditação chega um momento que você pede para ele tratar alguma coisa em você que precisa ser cuidada naquele momento. E eu via ele meio que abençoando, energizando essa região em mim e no coração também. Mas eu vi essa visão. E ao mesmo tempo, eu perguntava o que que era o meu propósito, o que que eu tinha que fazer, pedia direcionamentos. E esse ser, ele virava e olhava para um outro ser muito grande, como se fosse um gigante imenso. Eu só via, o final da roupinha branca, assim, não dava nem para ver pé nem nada. E naquele momento eu senti que ele não autorizou a falar. Ó, o celular. Desculpa, gente. Ó, inteligência artificial entrou do nada aqui. Enfim. E aí ele não autorizou a falar naquele momento algumas coisas para mim. E isso é uma coisa que eu tô exercitando em mim, a paciência, né? Porque a gente quer a resposta, quer uma resposta, qual que é a missão, qual que é o meu propósito, o que que eu tenho que fazer, para onde eu vou, com quem eu falo. Só que não adianta. Tudo tem a sua hora. Então, a gente pode perguntar todas as meditações, todos os dias, e se não for a hora daquele momento da gente saber, essa resposta não vem. E eu ficava frustrada, né? Por quê? Por quê? Porque eu sei que eu preciso fazer coisas, mas por que que eu não tenho essas respostas? E com o tempo eu tô entendendo isso, né? Internalizando isso de mim, segurando essa ansiedade dessa dimensão. Daí eu comecei nesse processo todo, esbarrei com a Meire, com Avatares da Cura 2.0, comecei a fazer o curso. Me apaixonei, me ajudou muito, muito. Foi assim, foram 3, 4 meses muito intensos. Cada domingo era uma. Eu fazia a turma de domingo, né? Eu participava da turma de domingo. Cada domingo era um. Eu não vou falar um soco, um chacoalhão. E sempre trabalhei muito o que a Meire sempre fala, né? Da gente ver as situações como aprendizado, não como punição. Que é uma coisa que eu tinha muito.
Ainda às vezes me pego fazendo isso, mas já melhorei bastante. De sair da situação, olhar de fora, ver como aprendizado, o que que eu preciso aprender com aquilo. Não é punição, não é punição, não é castigo, enfim. Aí conheci a Márcia e nas primeiras meditações do Avatares tem uma específica de conexão com o mentor. E aí eu fazendo, comecei a praticar automeditação, né? Me desenvolver nisso comigo mesma. Numa das minhas meditações, eu perguntei quem era o meu mentor. E aí eu via uma imagem que transfigurava no meu sobrinho. E na hora eu achei estranho. Falei assim, mas por que meu sobrinho? Aí eu até na época eu lembro que eu perguntei para Márcia, eu falei assim, o nosso mentor pode ser alguém que está encarnado? Ela falou assim, fez, por quê? Eu falei, eu vi o rosto do meu sobrinho. Meu sobrinho chama Miguel. Aí eu falei, Arcanjo Miguel? Não, imagina, meu mentor vai ser o Arcanjo Miguel? Jamais. E aí fui nesse, faz um curso, faz outro curso, assiste uma live, faz uma meditação. E o Arcanjo Miguel parecia que sempre me rondando de alguma forma. E as coisas começam a se conectar. Por exemplo, eu sempre gostei muito, né, do azul. Sempre, desde criança. Eu não era aquela criança que gostava do rosa, a menininha que gostava de rosa. Eu gostava sempre do azul. E aí pensava várias coisas. Ah, é o céu, é não sei o que lá. E depois algumas coisas começaram a se conectar. A cor azul, as meditações que ele aparecia, algumas coisas, alguns símbolos que eu tinha. Sempre gostei muito de asa. Uma época eu queria fazer não, vou fazer uma tatuagem, quero fazer uma tatuagem. E desde mais nova eu queria fazer uma tatuagem de uma asa de um lado só nas costas. Mas não entendia por que dessas coisas. Eu falei, só gosto, né? Gosto do símbolo do anjo, gosto da cor azul, mas não entendia muito bem por quê. E aí comecei essa história do Miguel, Miguel, Miguel. Vou pular um pouquinho, né? Isso no Avatares, tudo. E aí fui fazer hipnose com a Márcia em outubro. Aí, gente, aí ele, não sei se ele se manifestou de alguma forma, mas ele deixou bem evidente que eu tinha uma conexão com ele, bem forte. E aí tudo começou a fazer sentido, né? Você começa, parece que volta um filme na cabeça de várias situações que você sente que ele já estava se manifestando de alguma forma, só que eu não percebia. Não é que ele não se manifestava, eu não percebia. Eu não tinha essa visão espiritual, eu estava presa na rotina, naquele mundo que eu tinha antes. E aí parece que a partir da hipnose, meio que a minha consciência conectou de vez. Então, as coisas começaram a acontecer, comecei a meditar, as minhas meditações foram mudando. No começo era só sim, não, sim, não, sim, não. Depois eu comecei a ouvir mais, e aí essa conexão foi ficando mais forte. Daí a minha irmã falou assim: aí a minha irmã falou assim: a gente podia viajar, né? Tava pensando em viajar para Europa para a gente conhecer um pouquinho. Você não quer ir? Falei, quero, né? A vida inteira tava sempre presa em trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo, não tirava férias, não cuidava de mim. Eu falei, dessa vez eu vou. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não vou ficar controlando como sempre fiz. Daí ela falou assim: tava pensando em ir para a França, né? Tem algum lugar que você quer conhecer lá? Eu falei, Monte Saint-Michel. Já nem pensei. Eu falei, posso deixar de ir em qualquer lugar, mas eu quero muito conhecer o Monte Saint-Michel. Ela falou assim: eu já fui, é muito bonito mesmo. E parece que para ela também começou a puxar algumas coisas dela já ter ido lá anteriormente, e as coisas começam. Parece que são várias peças num tabuleiro que começam a conectar uma com a outra. A gente vem todo soltinho, e automaticamente, quando a gente vai expandindo a consciência, parece que essas pecinhas começam a se encaixar. Falei, não, lá eu quero ir. Falou, não, então vamos. Aí a Márcia e a Meire estavam lá na Europa, né? Estavam lá na Suíça. Vamos se encontrar, vamos lá. Vamos, a gente se encontra lá na França, tudo bem? Aí a gente começou a falar, e as coisas pareciam que não estavam se encaixando. De repente, a gente vai no dia tal. A gente se encontrou lá na França,
Fomos juntas, acabou dando tudo certo, né? Tava meio confuso, mas acabou dando tudo certo. Mesmo horário, mesmo ônibus, tudo certinho. Aí chegamos lá venta demais. É uma coisa assim absurda. Nunca tinha ido para um lugar que ventasse tanto. A Márcia me segurou assim, porque eu sentia que ia voar. É um vento muito forte, gente. Vocês não têm noção. Uma coisa assim. Não é o trajeto até lá é uma pista aberta, então não tem nada em volta. O vento vem todo em você e gelado, 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 gelado. Eu falei, gente, eu não conseguia nem respirar direito, né? De tanto vento, a gente fecha o rosto, porque é uma coisa assim absurda. Mas eu sentia no meu coração uma coisa assim, sabe, quando parece que era um ritual, era uma coisa que eu tinha que passar uma limpeza, aquele vento, né? Depois a gente até conversou, eu e a Márcia, ela falou assim, o vento também tem muito essa questão da limpeza, né? E aquele esforço de chegar para lá na abadia, parecia uma peregrinação. Eu nunca fui para Aparecida, que é um lugar que eu quero muito conhecer, mas eu tinha essa sensação de você passar nesses momentos até chegar lá. Aí tem uma escadaria enorme também, fomos subindo. Quando a gente entrou, ah, tem um fator importante que eu não cheguei a contar. Antes de ir para lá, eu tinha marcado com a Nair Aiko. Quem conhece sabe que ela tem umas habilidades assim bem específicas de conseguir conversar com os mentores. E aí marquei com ela e não marquei um dia não dava certo, marquei outro dia não dava certo, ela não estava bem e não sei o quê. E a gente foi postergando quase um mês. Eu consegui falar com ela na sexta-feira antes de viajar. Eu viajava no sábado, eu consegui marcar com ela na sexta-feira. Naquele momento, ela consegue conversar com os mentores assim, né? Ela falou assim: eles estão falando para você ir para essa viagem de coração aberto e você vai voltar outra pessoa. Aí eu falei: ai meu Deus do céu, tem de coração aberto, mas fala um negócio desse, eu já fiquei preocupada, né? Eu falei: o que que vai acontecer? Enfim. E não falou muita coisa. Quem já fez sessão com a Naira, ela fala muita coisa, assim, né? Ela tem um acesso a informações bem grande. E eu criei muita expectativa nessa sessão com ela, e no final das contas foi uma coisa assim: começou a sessão, ela começou a falar algumas coisas, de repente, ela falou: Thaís, eles estão pedindo pra gente conversar em outro momento. Falaram pra você ir na viagem, de coração aberto, e você vai voltar outra pessoa. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, poxa, não esperei tanto. Minha mente, né? Minha mente querendo comandar uma situação que não tem que comandar de novo. Daí fomos lá para viagem e tal. Quando chegou na abadia, eu olhava para aquele lugar, eu me sentia um grãozinho naquele lugar. Um teto alto, né? Antigo, uma igreja muito antiga. Eu não sei, era uma sensação estranha, mas não ruim, né? E aí tinha um. Estava acontecendo, eu não sei se era uma espécie de uma missa, e tinha um coral muito bonito. E aí ela tinha me falado, ó, ele vai estar lá te esperando e você faça o que seu coração mandar. Sei que aí encontrei com a Meire e a Márcia e eu fizemos o Arcanjo Miguel na hora, o tubo de luz azul. E eu senti uma ansiedade, eu tava com uma ansiedade assim que eu ficava meio que procurando. Eu falei, nossa, mas será que eu vou ver com os olhos físicos o Arcanjo Miguel, né? A gente fica tentando, questionando, mas será que não foi? Será que é? E eu falei assim, ai, deixa, mas uma emoção muito grande. Automaticamente, na hora que eu acho que eu desconectei, que eu soltei de vez de tentar ficar caçando o Arcanjo Miguel dentro da abadia, eu me senti intuída a ir meio que para o centro da igreja, dessa igreja. E aí, quando eu, sem perceber, eu estava parada no meio, olhando bem no vitral central, exatamente posicionada. Foi totalmente, inconsciente. E aí, aquele coral ouvindo aquela música, parecia que eu estava sendo hipnotizada naquele momento. Era uma coisa assim muito forte. Eu comecei a ficar até.
meio zonza. E aí a minha mão esquerda, se eu não me engano, ela veio vindo sozinha pro coração. E aí eu fechei os olhos naquele momento assim, e meu coração tu, 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 tu. Falei, bom, e entreguei. Daí passou esse momento, aí eu senti que eu tinha que sair dali, não vi o Arcanjo Miguel, só fiquei fixada num vitral que tinha assim bem no meio da igreja, e eu olhava e só ficava vendo aquela luz assim, não sei. Conscientemente eu não vi nada, mas meu coração estava assim palpitando. E aí continuamos visitando, porque é uma região grande ali, nem tem como ver tudo, 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 porque é muito grande. E venta muito, muito frio também. Daí nós visitamos essas regiões que a Márcia está colocando. Tem umas imagens muito bonitas ali da região, da abadia. É, tem que ir assim, sem pensar mesmo, né? A gente fica pensando e questionando, mas só observar, sentir ali a energia do lugar. É muito bonito. É uma emoção muito grande. O coração fala mais alto, né? E todas as imagens que eu vejo do Arcanjo Miguel, depois eu comecei a visitar outros lugares também, tinha imagens dele, a Márcia aí, blogueirinha. E aí fomos embora. E aí eu fiquei numa expectativa, pelo que a Nair tinha me falado, eu falei, nossa, eu achei que ia ver o Arcanjo Miguel, que ia acontecer alguma coisa, não sei o quê. E não aconteceu. Eu só senti uma emoção muito grande de estar ali, como se ele quisesse conversar comigo, mas eu que não tivesse aberta a ouvir, não sei exatamente isso. E aí voltamos da viagem, né? Minto. A gente foi da França para a Suíça. Na primeira meditação que eu fiz depois de ir lá, foi a primeira vez que eu vi na meditação Arcanjo Miguel. Enorme, enorme. Na verdade, eu tinha visto numa outra meditação que a gente fez de 21 dias com a Meire. Eu vi uma imagem dele diferente, mas era para aquela questão da guerra da Rússia com a. Esqueci o nome agora, que é aquela questão lá mais terrível, mas eu via numa situação de guerra mesmo. Agora, nessa meditação, eu vi a energia dele assim mais definida, e foi a primeira vez que eu conversei com ele. Então, eu entendi que realmente era alguma conexão que estava acontecendo, e ali no Monte Saint-Michel ela aconteceu. Quando eu voltei da viagem e conversei com a Nair de novo, ela me falou que foi exatamente isso que aconteceu um ritual naquele momento, que não foi naquela meditação. Depois eu achei que tinha sido na meditação que esse ritual tinha acontecido, de conexão com ele, mas ela me explicou que não, aconteceu lá no Monte Saint-Michel, mas que conscientemente eu não percebi, mas que aconteceu lá. Eu só visualizei aquele momento na meditação. E foi muito bonito, né? Eu escutava um ritual mesmo. Então, de passagem, um ritual de conexão com ele, com Jesus, que já tinha acontecido também, mas parece que Jesus, no senso comum, a gente entende Jesus como sendo o ser supremo, né? Uma coisa assim, na verdade, não é bem assim, né? O que a Marcia estava explicando agora, né? Sobre as energias, os aspectos deles, né? Tanto até que numa meditação eles me falaram que eles são um só, mas eles se dividem para nos ajudar. Porque acho que a nossa mente consciente entende melhor essa separação de papéis. Ah, o Saint-Germain é o violeta. Ah, o Miguel é o azul, né? A gente precisa ainda dessas divisões para conseguir compreender, porque eu acho que é um todo muito grande. Então eles falam isso, né? Aqui nós somos um, mas nós nos dividimos para ajudar vocês, que para a gente é mais fácil. Então vai lá no cristianismo o nome é fulano, vai lá na Umbanda chama Beltrano, vai lá na outra religião chama outro nome, mas no final das contas é a mesma energia, que é a nossa energia, né? A gente também está separado a gente foi separado em algum momento, mas no final das contas todo mundo veio da mesma luz. Então, depois disso, o Arcanjo Miguel tem se manifestado mais vezes, eles têm me cobrado para meditar mais, porque é o momento que a gente consegue fazer essa conexão. Então, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para a Thaís, né? Ela contou a história dela, tal. Thaís,
Eu conheço um pouco da sua história, porque, né, a gente se conversa, mas talvez as pessoas aqui não saibam. Do momento que você começou a ter essa expansão de consciência, se despertar, vamos colocar a palavra como a gente entende mesmo. É tipo assim, você estava lá na sua sociedade, desculpa, no seu casamento, na sociedade, na Matrix, bem 3D mesmo, bem tridimensional, aí de repente, pum, né? Começa a despertar um assunto, outro, aí você começou a fazer sua busca, seus estudos. Hoje, o que que você está fazendo da vida? Vamos lá, você está trabalhando, você para onde, para qual caminho você está seguindo? E depois eu vou chamar a Débora Nunes. Hoje eu ainda tenho um trabalho terceira dimensão, mas em todas essas buscas eu esbarrei com um curso de hipnose clínica que eu amei. Para mim, eu acho que a gente não aprende nada, a gente só relembra, porque é uma conexão que você começa a sentir a familiaridade com as coisas, não pode ser só dessa vida, né? E aí depois eu também fiz o Beyond Quantum Healing. E agora eu tô começando a atender com Beyond Quantum Healing. E é maravilhoso porque cada sessão é uma coisa assim que você fica bobo de tanto aprendizado, a forma como eles trazem as cenas, as imagens para as pessoas, os elementos que cada elemento que a pessoa vê tem uma explicação, uma simbologia, né? É um arquétipo. Acho que para não dar, eu acho que acho não, tenho certeza, eles nunca dão resposta pronta pra gente, né? Eles vão dando sinais, símbolos. Quem são E eles? Quem são eles? O eu superior das pessoas, mas você entende que o eu superior nada mais é do que uma manifestação, acho que de próprio Deus, né? Só que a gente tem uma conexão, é como se fosse o nosso caminho até a fonte. Então, quando eles trazem essas vivências para as pessoas, ontem, por exemplo, eles disseram, o eu superior da pessoa em questão disse que era uma vivência dela, era um resgate de uma vivência dela, para trazer compreensão de ter esse resgate, essa cura, ela pode acontecer de várias formas. Então, na sessão de hipnose de ontem, foram várias imagens, só que eu pedi para o eu superior explicar. E ele falou: Isso é uma vivência para ela entender isso, isso e isso. Outros não, eram cenas, é como se fossem filmes que não eram vivências, mas eram cenas, acho que para a mente consciente gravar aquilo e entender que aquilo não pode acontecer mais. Então, nem sempre é um resgate, nem sempre é uma vivência de vida passada paralela. Algumas vezes são simbologias para trazer para nossa consciência dessa dimensão de que aquilo deve, o que não deve ser feito e trabalhar aquilo. Não vem uma resposta assim, ah, você precisa fazer isso, isso e isso. E a gente ficou procurando essa explicação ABC, 1, 2, 3, e não é assim, né? Procurem. E você acha que essa expansão que você teve, essa vontade, porque partiu de você, né, querer fazer cursos, eu não lembro de ter dito, você tem que fazer, eu não lembro, partiu de você. Então, Você essa... começa a se interessar, né? Oi? Você começa a se interessar pelos assuntos. Eles começam a aparecer e você começa a assistir um vídeo sobre aquele assunto e parece que naquela hora você se conecta com ele. Às vezes é um assunto que você não tem familiaridade nenhuma, mas você fala, nossa, eu queria muito aprender sobre isso. Depois dessa expansão de consciência, tudo eu tenho vontade de fazer. Quero fazer todos os cursos, assistir todas as lives, teria que ter um dia de 60 horas. E não dá, né? Então a gente vai fazendo ali um cronograma e fazendo o que dá para fazer naquele momento. Que isso é uma questão também que para mim, nesse movimento de expansão, vem muito forte, de parar de se cobrar das coisas que a gente não faz. A gente se cobra muito. Ai, não consegui fazer. Ai, não consegui, não sei o que lá. Nossa, não deu tempo de fazer. E a gente fica se martirizando. Eu já me coloquei nesse papel muitas vezes durante os meus 40 anos. Muitas vezes. E eles falam muito sobre isso, da gente não se cobrar.
Esses dias eles falaram, até as coisas que a gente não faz, já está tudo planejado. Para a gente parar de se cobrar, de achar que a gente tem que ser produtivo, tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo, tem que ser o super-humano, que não é, não é. Até o que a gente não faz está no tempo certo. Então, para a gente parar de se cobrar, de se martirizar, todo mundo já fez tudo. Provavelmente, se a gente conseguisse fazer o download de todas as nossas existências, a gente já fez tudo, todos nós. Então, ninguém tem o poder ou o direito de julgar o outro, nem de se julgar, porque está todo mundo no mesmo patamar, só que em momentos diferentes. Mas no final das contas, a gente já passou por todos os papéis, ou vai passar, né? Pensando em linha do tempo ou não. Então tá todo mundo na mesma, né? Então, só faz o que o seu coração sente. Eu faço isso. Tem coisas, o Beyond Quantum Healing, a hipnose, eu fiquei apaixonada. Cada sessão é um aprendizado que às vezes a gente demora anos. Só que parece que quando a gente ouve isso de um outro alguém, né? De uma outra pessoa, de um outro ser, a gente aprende mais. A gente confia mais no que o outro fala, no que o outro faz, do que na nossa própria experiência. E não, não pode ser assim. Se tem que se dar mais valor. Então, atualmente eu fiz o Beyond Quantum Healing, estou fazendo o Avatares da Cura como monitora no 3.0, vou entrar no 4.0. É sempre um aprendizado, né? Acho que a gente nunca para de aprender. E estou fazendo uns outros cursos também de vidas passadas, porque é um assunto que me interessa muito. É, E agora estou começando a entrar nessa vida das terapias, né? É uma escola. Eu não vejo nem isso como um trabalho. É muito prazeroso. Você sai depois de horas e fica assim falando, nossa, quanta sabedoria. Você pode, às vezes, ler livros de horas e, às vezes, numa sessão ali de 3, 4 horas, vem tanta informação que você sai até meio zonzo. Você fala assim, nossa, quanta coisa eu aprendi hoje. Eu acho que a gente mais aprende do que Uhum. tudo. Eu vou até pegar esse gancho para falar que essa nova fase, né, que os mentores pediram para que eu fizesse, inclui trazer relatos de pessoas que fizeram hipnose, que vocês venham aqui contar como que foi a hipnose, o que que vocês viram, não viram, o que que passaram, o que que ajudou, ou não ajudou, que seja em nível de autoconhecimento, autocura, enfim, abrir e dar espaço, porque não só a hipnose, tá? Mas assim, outras técnicas também, outras terapias, para que a gente fale qual é a missão, né? Qual é a função, missão, o propósito? Expandir a consciência. É isso, né? Então, vamos expandir, vamos assim, abrir a visão, sair da caixinha, porque essa caixinha nos aprisiona. Um eu superior em uma hipnose que eu acompanhei falou isso. Liberte as pessoas. Falou para mim, né? Liberte as pessoas, porque as pessoas estão dormindo e aprisionadas pelo medo, porque o medo é um grande controlador, né, da humanidade. Então, Arcanjo Miguel não deixa a gente ter medo, porque a gente realmente fica com uma energia, uma frequência aqui em cima, né? E quando a gente baixa a frequência, a gente percebe, e aí dá uma aumentada. Você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa para concluir a sua parte? Eu imagino que sempre que a gente se sentir nesse momento da baixa frequência, se possível, se centrar nesse momento e pedir para eles ajudarem. Eles falam muito sobre isso, que não tem forma certa. Só peça. Peça de coração. Se centra ali naquele momento e peça para eles ajudarem, porque eles vão ajudar. Então, não vai ser um mundo colorido cor-de-rosa. A gente vai ter os problemas, sim, dessa dimensão, mas pedir ajuda deles, porque eles sempre vão ajudar. Muito bom, obrigada. Eu recentemente passei e talvez ainda esteja enfrentando alguns desafios maiores, né? E eu fiz isso. Ai, que bom que eu fiz isso. Senão eu não estaria aqui,
fazendo esse encontro maravilhoso. Eu sempre gosto muito de encontrar com vocês. Gratidão, Thaís. E agora eu queria pedir para Débora Nunes, né, falar para a gente aqui primeiro, se apresente, Débora. Meu nome é Débora, sou irmã da Thaís. Temos pouquíssima diferença de idade, então, né, temos quase a mesma idade. Mas o que eu achei mais curioso, eu acho mais curioso quando eu tô com a Thaís nos mesmos lugares, é como a gente, vindo do mesmo lugar, da mesma origem, a gente pode ter jornadas tão diferentes, né? E ainda convivendo junto. Eu acho isso tão interessante. Para chegar no mesmo lugar, o que é interessante, a gente chegou no mesmo lugar, mas por caminhos muito diferentes. E acho que isso que é interessante. Porque a Thaís, às vezes a gente até conversa, ela não se lembra, mas ao contrário da Thaís, desde pequena eu busquei tudo. Eu fui em todos os centros que vocês imaginarem, terreiro de Umbanda, budismo, fraternidade, eu fui em todos os lugares possíveis desde sempre, né? Então a gente trilhou caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Fiz curso de arcanjos e tarô, fiz, né, meditação e tudo, eu me enfiava em tudo, né? E é interessante que a gente chegou no mesmo lugar, mas os caminhos foram muito diferentes, né? O que que eu acho da minha visita ao Monte São Michel? Eu fui 3 vezes já, né? E assim, a primeira vez que eu fui foi interessante porque eu estava em Paris, eu sempre quis ir para Paris. A Márcia ainda estava devendo o retorno da minha hipnose, né? Porque eu lembro que a primeira vida que a gente acessou era em Paris, né? E eu não conseguia entrar por algum motivo. E até hoje eu não sei exatamente o que que aconteceu lá, mas tem alguma coisa lá e eu não consegui acessar na meditação. E é interessante, eu lembro porque eu tinha certeza de onde eu estava, o que era, mas eu não consegui acessar aquela vida. Eu ainda acho que eu vou ter um caminho, como disse a Thaís, para curar algumas coisas para voltar até lá e poder acessar aquele lugar que. E é interessante que eu tive uma sensação de que era a única vida em que eu me vi e eu não me senti uma boa pessoa, né? Então, alguma coisa realmente deve ter acontecido ali que até hoje eu não pude acessar. Todas as outras vidas que a gente acessou, errado e certo, né? Porque é o que a gente está falando aqui, né? Não tem errado e necessariamente certo, tem experiência. Mas claro que se você vê que você tomou decisões muito difíceis, né? Nas minhas vidas, eu vi vidas de guerra, muitas guerras, né? Como comandante de várias guerras diferentes. Então, assim, lógico que você sabe que você, de alguma forma fez algo para aquelas pessoas, né? E eu lembro, não sei se a Marcinha lembra, mas na minha vida que eu vi no Egito, eu tenho a sensação física da dor até hoje, de ter mandado pessoas para a guerra, né? E a Márcia me perguntava, você mandou? E eu me lembro da sensação física de ter mandado essas pessoas para a guerra. Era uma dor tão profunda. E eu acho que é isso que é diferente da hipnose. A gente sente uma profundidade de sentimento, né? Que a gente tem um acesso mais rápido, que é diferente da consciência de você racionalmente saber, né? Você sente aquilo, né? Então, para mim, a primeira vez que eu fui no Monte São Michel, a sensação que eu tive é, eu já estive aqui, eu já morei aqui, eu já, assim, era a certeza que eu tinha, né? De que eu já tinha estado ali. E aí eu me senti meio presa no lugar, assim, não, e depois eu tive outros acessos mais recentes depois dessa última viagem, eu acho que eu já entendi mais ou menos o que que aconteceu, né? Mas eu fiz 3 vezes, eu fui a primeira e tive essa sensação, eu já tive aqui, eu conheço esse lugar, né? O que que eu tenho que resgatar aqui? Mas né, viajei, passei. A segunda vez que eu fui sozinha, e aí já foi uma experiência diferente, né? E aí eu já acessei o lugar, e até você está falando vento, eu já fui 3 vezes só, essa última vez estava ventando. Nas outras vezes não estava desse jeito, não, não foi. E eu fui no inverno, fui quase no verão, e essa terceira vez que a gente foi, que era a primavera. E não estava assim, né? Essa foi a primeira vez que eu peguei um negócio tão, né, forte assim lá. Mas na segunda vez que eu fui sozinha, eu tive essa sensação de resgate mais. Porque batem as emoções, né? Aí você fica, às vezes você não sabe racionalmente, mas você sente, né? E na terceira vez que eu achei interessante, dias depois que a gente visitou, eu tive um sonho que eu estava lá e eu vi as pessoas presas lá. E aí eu comecei a abrir as portas. E aí, depois que eu me lembrei que aquele lugar também foi prisão. Uma das visitas que eu fiz foi guiada. E aquele lugar também foi prisão. Então eu me conectei que qualquer momento que eu tenha estado lá, ou eu estava presa, ou eu estava ajudando a prender alguém. Porque eu voltei lá e comecei a abrir as portas para liberar as pessoas que estavam ali. Então minha sensação é que eu tinha uma dívida
de libertar as pessoas que estavam ali. Não sei se eu fui responsável por prender ou não, né? Deve ter sido, porque as minhas vidas que eu acessei, eu só fui carcereiro, né? Coisas desse tipo. Então, devo ter feito alguma coisa ali. Mas eu acho que tem isso, quando a gente vai tendo essas experiências de resgate, a gente vai vendo. E na minha hipnose, que a Thaís fez comigo recente, eu vi o Arcanjo Miguel, né? Eu me vi numa vida também que eu estava numa guerra, e eu entendi depois, né? Eu era um soldado, uma pessoa rica na Áustria, Marcinha, né? Então pode ser que a gente tenha se encontrado aí. Eu estava na Áustria, eu era um homem, era uma pessoa muito rica e fui para alguma guerra. X na 1500, né? Acho que é alguma coisa assim, né? Tá, 1500, 1600, nessa época. E aí, quando eu levei um tiro no braço, e eu tenho dores no ombro até hoje, né? E aí eu acessei essa vida do tiro no braço, no ombro aqui. E aí o Arcanjo Miguel me puxou, enquanto eu desacordei, ele me entrou no meu corpo, puxou o meu espírito e subiu com ele, né? E aí, depois ele voltou, porque eu não morri. Ele me tirou e voltou, né? Assim, aí eu voltei para o corpo. Só que aí eu percebi que quando eu voltei, eu não voltei a mesma pessoa, né? E eu consegui descrever isso para a Thaís, mas eu não consegui descrever tudo que eu senti. Na verdade, eu acho que eu fiquei um pouco deficiente mesmo depois dessa passagem nessa vida e eu morri um pouco ingrata com a situação, mesmo rico, mesmo tudo, eu não consegui, né? Eu sinto que eu perdi a cognição mesmo. Eu devo ter ficado um pouco com a cognição afetada, então ele voltou, mas não voltou 100%, né? E aí, mesmo nessa hipnose, eu voltei para outra dor no ombro, que eu era mais ou menos um samurai, né? E eu levei uma espadada no mesmo lugar. E aí eu tô tentando, eu tenho que fazer, viu, Júnior? Você pode, você pode ver se tem alguma coisa aqui que eu ainda tô precisando. Mas eu acho interessante, assim, as coisas se conectam muito, né? A gente vai conversando com as pessoas e a gente vai vendo que a gente provavelmente já se encontrou em muitos lugares, muitas vezes, né? E eu acho que essa conexão com o Arcanjo Miguel, ela é forte. Meu raio é o raio um, né? Que é o raio de Miguel. Mas eu ainda estou descobrindo, assim, né? Eu acho que eu não sei ainda. Estou fazendo o curso da Josemary, pretendo ir, né? Que eu vi que ela lançou um presencial, ela vai lançar um presencial, estou querendo ver se eu vou para descobrir até onde ela vai, né? É uma coisa mais. Acho que a gente vai descobrindo, né? Como disse a Nair, quando eu fiz com a Nair, ela falou: Débora, você tem 7 mentores aqui, foi falando todos, né? São Germano, larararará. Ela falou, e tem um aqui que falou, você só vai me descobrir, você tem que me descobrir, né? Eu não vou me apresentar, você vai ter que me descobrir. Eu estou buscando ele, gente. Se alguém tiver alguma mediunidade aflorada e quiser me contar, estou buscando. Mas é isso, gente. Eu acho que hipnose é uma coisa muito bacana. É, eu acho que tem essa coisa, eu sempre usei a minha intuição para 3D de maneira consciente. Então, né, eu trabalho com RH, eu atendo muita gente, sempre trabalhei com muita gente, eu sempre soube que eu estava usando uma intuição exacerbada ao meu favor para atender as pessoas no dia a dia, né, para saber o que que elas querem, para entender o que elas precisavam. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem visto todos os sinais que a gente vai ter que fazer isso de uma maneira mais organizada e porque eu sinto esse peso, né, do sentir que as pessoas estão precisando, né? Aonde a gente vai, até o taxista, o Uber, você senta com o Uber, parece que ele faz uma sessão, né? Eu faço sessão com o Uber, toda vez que eu pego o Uber vai lá, né? Já curei casamento separado, gente desempregada, gente em depressão, né? No Uber, né? Então eu acho que quando a gente vai abrindo as portas, as pessoas vão demandando da gente e é um compromisso da gente devolver, né? Seja por que canal que for, né? E eu comecei a perceber que as coisas estavam mudando, né? Então, assim, eu sou coach, mas coach não resolve esse tipo de coisa, né? Coach resolve você arrumar um novo emprego, a redesenhar a sua carreira, mas não resolve os problemas reais, né? Então, eu tenho visto esse movimento que é importante a gente fazer, além da espiritualidade, claro, né? Eu vou no centro, vou no terreiro e faço essas coisas, mas tem ali um caminho para gente. E aí, eu recebi também junto com a Nair, né? Acho que quem não fez com a Nair, eu sempre recomendo, que é um negócio com a Nair ali é muito transformador. E no processo com ela, eu entendi uma coisa que eu nunca tinha entendido antes, né? Engraçado, às vezes tem um clique.
que você nunca entendeu. E eu sempre ficava com essa coisa, nossa, por que eu precisei passar por emprego, né? Eu trabalhei em consultoria, RH, tanto essas coisas, treinamento e desenvolvimento, né? Por que eu precisei viver 20 anos disso, sendo que, para mim, né, um pouco diferente da Thais, eu sempre soube dessa questão da espiritualidade, eu sempre busquei, né? Desde nova, eu sempre ia em centro, sempre em terreiro, ia em tudo quanto é lugar, no budista, fazer meditação, e nunca entendi. E aí a Nair explica nos ciclos de vida, e ela me mostrou assim, olha, o que você precisava fazer até aqui era para você fazer daqui para frente. E eu entendi que uma das minhas missões é ajudar as pessoas quando o novo mundo chegar e esse modelo de trabalho não funcionar mais. E eu já entendi que a minha missão é usar esse passado, né, essa experiência para ajudar as pessoas no futuro. E uma das coisas que eu tenho feito é isso, assim, tentar entender essa transição de carreira, que ser terapeuta é uma das coisas, mas pode não ser só ser terapeuta. É como você vai redirecionar a sua vida para ter um trabalho com propósito, né? Assim, um trabalho que te agregue. Não precisa ser terapeuta necessariamente. Eu e a Thaís temos um grupo, né? A gente fez fluxoterapia, e é engraçado que uma das pessoas aprendeu que ela ia usar fluxoterapia para confecção de roupas dela. Ela começou a usar reiki e fluxoterapia para fazer as roupas dela de uma forma mais espiritualizada. Eu falei, olha que interessante, né? Não quer dizer que você vai ser terapeuta, quer dizer que você vai descobrir caminhos para usar a tua espiritualidade de maneiras positivas. Então a gente tem esse grupo que a ideia é a gente trocar um pouco sobre isso, mas idealmente não vai ser só sobre ser terapeuta, é sobre aplicar a tua espiritualidade num mundo diferente, né? Começa por ser terapeuta, porque eu e a Thais estamos nessa jornada, mas passa por como a gente trabalha a espiritualidade e o trabalho nesse mundo do futuro. E é um pouco disso. Quem quiser entrar no grupo, manda mensagem lá. Eu posso colocar, Marcinha, depois no nosso grupo de novo para quem quiser entrar. Legal. Nossa, gratidão. Acho que as coisas que você falou, acho não, tenho certeza. As coisas que você falou foi exatamente o que eu pensava enquanto eu ainda estava só no mundo corporativo, porque aonde eu estava, eu conseguiria sim levar o trabalho de luz lá dentro, né? Levar a espiritualidade, tratar as pessoas, né, da equipe ali como seres humanos e não como números ou como objetos. E, de alguma maneira, a gente vai vendo que tem algum momento que fica engessado, porque tem os acionistas, né, que no final é que dão a ordem final lá no emprego, né, mais Matrix, mais terceira dimensão. Mas a gente sabe também, por outro lado, que novas profissões, novas atividades, novas formas de trabalhar vão acontecer, né? E muitos jovens surgindo, né? E jovens com muita informação que trazem de outras esferas, né, Júnior? Então, é assim, agora eles estão assustados, tá? Então, é assim, ó, é juntar, porque tem o pessoal da velha guarda, da atual guarda, da futura guarda, da nova guarda, e que ainda está chegando. Estão chegando 1 milhão de espíritos evoluídos. Imagina 1 milhão. É assim, ó, eu costumo dizer o seguinte: imagina 1 milhão de Chico Xavier aqui. Vocês têm noção do que é isso? Muda, vai mudar, a nova, né, a reconstrução da nova terra. Eu não sei exatamente como que vai ser, porque a gente espera, né, que várias coisas, isso, a gente escuta dos seus superiores, a gente escuta dos próprios mestres e mentores, mas a reconstrução da nova terra já começou. São bolhas de nova terra, e esse é um grupo que eu espero de coração que cada um possa sentir que é um grupo nosso, não é um grupo de uma pessoa, é um grupo nosso, tá? Então, quando se faz uma reunião, uma live, uma meditação, é nosso. Então, é um pouquinho de cada um, né? Agradeço muito, viu, Débora? Acho que show. Eu estive lá com vocês, né? Não vou contar a minha parte, porque senão vocês me conhecem, eu falo pra caramba. Aí a gente não dorme, né, Milk? Milk tá lá na Suíça, deve ser 11 horas da noite agora.
Tadinha. Ai, ai. Mas assim, eu posso dizer que quem tiver oportunidade, sentiu no coração que eu preciso ir até a praia, vai, sem medo. Porque às vezes tem uma cura ali, tem um insight que precisa entrar em contato com a natureza, vai, sabe? Vamos fazer essas atualizações, essas curas, ah, essas expansões. Vamos expandir a consciência, né? Tá? Bom, Júnior levantou a mão. Diga, Júnior. Falei seu nome, né? Agora você fala. Gratidão, gente. Eu acho o que me veio assim é que nós estamos realmente em papel cada vez mais de sermos ponte, ponte de quem ainda está no processo evolutivo, como nós estamos, e precisa de auxílio, e ponte em construir essas novas realidades dentro de nós que vão ancorar esse processo de transição da nova Terra. Porque esses seres de luz que estão chegando no planeta e cada vez mais o planeta, né, tá ressoando com a energia deles, de fato, vão precisar de nós, em experienciação aqui na Terra, para ensiná-los a integração a essa energia. A Terra é viva, a Terra vive através de nós, através da sua energia, através das árvores, através dos rios, através da terra. A terra é uma consciência totalmente viva. E nela existem milhões de seres, não só nós, né? Muito mais que milhões, né? Então, é fazer essa integração mesmo. Nós estamos cada vez mais sendo pontes entre o velho e o novo e preparando o terreno. Então, é muito importante construirmos dentro de nós essa nova realidade, novas formas de trabalho, novas formas de se agir, novas formas de sentir o que é a humanidade. Porque talvez a gente está acabando de descobrir agora, começando a descobrir o que realmente significa humanidade. Era isso, Cristina. Muito obrigada, Júnior. Tô falando, pessoal, tem um pessoalzinho novo aí que, ó, traz muito conhecimento ancestral, ancestral não da sua ancestralidade, mas da sua própria vivência, né? Porque é jovem, a gente olha assim, a carinha de bebezinho, né? Mas não, traz mesmo muito conhecimento. E então, essa parte toda aqui das nossas conversas, nossos diálogos, eu vou agradecer a todos vocês. Para quem quiser fazer pergunta, para quem quiser conversar um pouquinho mais, nós podemos ficar além, mas para efeito da nossa do nosso encontro de hoje, eu vou encerrando as gravações por aqui, tá bom? Ó, gratidão para todo mundo, gratidão, Thaís, Débora, a Vivi que não está aqui, o Júnior que ajudou também, todo mundo que está aqui. Preparem-se, porque serão todos convidados a falar aqui na câmera, tá bom? Fiquem mais um pouquinho, se quiserem. Tchau, pessoal.